Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nessa quarta semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós Jesus que, além de pastor, se autodefine como a porta das ovelhas. É importante a gente entender que Jesus ele enfatiza: as ovelhas conhecem o seu pastor e o seguem. Por isso, nós precisamos entrar numa dinâmica um pouquinho mais rigorosa no nosso conceito de liderança. As ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas, elas seguem o seu pastor. Elas não seguem qualquer um. As ovelhas obedecem e escutam o seu pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele nos orienta a sermos também pastores, né? Nós que somos coordenadores de comunidade, coordenadores de grupos, presidentes de associações, movimentos, precisamos ter bem claro isso na mente e no coração, que as pessoas precisam ver em nós verdadeiros líderes, verdadeiros pastores, não ladrões e assaltantes, pessoas que chegam e fazem aquela bagunça, aquela confusão toda e vão embora. Não, que nos confundem. Jesus diz mais: quem escandaliza, quem confundir um desses pequeninos, por menor que seja, melhor ser colocar uma corda no pescoço com a pedra e afundar e se jogar no mar. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ser pastores, precisamos cuidar do nosso rebanho com carinho, com amor. Uma vez alguém disse para mim assim, né, que eu tinha que tratar o povo era com rédea curta. Eu disse: não é assim. É com amor, é com ternura, com compreensão, com carinho. Que eu fico imaginando, vou dizer para vocês com muita caridade, eu fico pensando aqui em meu coração, com que carinho, com que amor Jesus tratava as pessoas, até mesmo os seus algozes. Jesus, ele não falou em momento nenhum com aspereza, com dureza, com maldade, Não, Jesus sempre ia com o coração cheio de misericórdia, de carinho, de amor. Jesus sempre ia àqueles que, por pior que fosse, ele
tinham a resposta de amor. E quando a pessoa era fechada, Jesus se silenciava, porque ele conhece os corações humanos. Até mesmo no alto da cruz, quando aquele ladrão dizia, né, que foi preso com ele, dizia assim: não é você, o Filho de Deus, salve a ti e a nós também, e tal. Então Jesus não falou nada. Já o outro, Jesus disse: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Zaqueu subiu na árvore, Nicodemos e muitos outros que eram da alta, Jesus os tratava com tanto carinho, com tanto amor e os fez entender que o amor é a chave de tudo. Então, nós que somos, né, coordenadores de grupos, de pastorais, de movimentos, nós que somos presidentes, né, de associações, temos que olhar para os nossos irmãos com amor, com ternura, com carinho, e não como capachos, funcionários, empregados que estão subalternos a nós. Não. Não se esqueçam disso. Jesus, ele é o pastor, ele dá a vida. E o que um pastor faz? Ele vai à frente conduzindo o seu rebanho. Ou ele vai atrás, guiando, para não deixar nenhuma se perder, nenhuma. Eu fico pensando, esses dias mesmo nós tivemos a visita, né, do senhor bispo aqui na nossa paróquia, e eu estava olhando a procissão de entrada e eu fiquei pensando, né, como é bonita a procissão de entrada com o bispo, e quando tá só eu também, a gente faz a procissão de entrada e eu sou o último, né, a entrar. E eu fico pensando assim, como é significativo. O pastor, ele é o último, aquele que no primeiro momento vai à frente para guiar o seu rebanho, né? Depois as ovelhas, o pessoal abre um espaço, o pastor passa e aí ele vai primeiro lá para o presbitério, à frente para guiar o povo. Mas no caminho ele vai por último para não deixar que nada nem ninguém, que o predador, né, ataque e disperse as ovelhas, não. Então eu fiquei olhando lá, Dom Júlio, ele ia lá atrás, né, da procissão de entrada, como um verdadeiro pastor, conduzindo, não deixando ninguém para trás, né? E eu me lembrei de uma frase, né, de um ensinamento do nosso bispo de Januária, ele já é falecido, Dom Anselmo. Então, uma vez numa celebração, os meninos seminaristas queriam ir atrás dele para poder segurar a mitra, segurar aquelas, né, o báculo, tudo. E aí ele disse: não, atrás de tudo e de todos é o bispo. Então passem pela frente, vamos todo mundo para frente. Eu sou o último. E aí eu fiquei, sabe por que Dom Anselmo quis ser o último? Mas hoje eu entendo, é porque o pastor não pode deixar ninguém para trás. E essa é a nossa função, né? Como coordenadores, como líderes, não podemos deixar ninguém para trás. O pastor, ele fica por último para poder, de certa forma, proteger, cuidar, para poder amparar e não permitir que ninguém, né, seja por qual motivo for, fique para trás. Então, que Deus Nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe cada um de vocês que é pastor, né, que é coordenador, presidente, líder do seu grupo. Que Deus Nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe que nós possamos juntos construirmos um rebanho saudável, um rebanho obediente, um rebanho que realmente conhece a voz do seu pastor Jesus Cristo, e que todos nós possamos segui-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos uma ótima semana, que Deus os abençoe, nos abençoe a todos, e que Nossa Senhora seja nossa fiel companheira nesse mês a ela dedicada e em todos os dias de nossas vidas, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus.